Olá, meus amigos, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os senhores que são inscritos no nosso canal Anotações de Processo Civil. Se você ainda não é, basta clicar no ícone do livro que fica aqui embaixo e depois você ativa o sininho para que você, com isso, se inscreva no nosso canal ao clicar no livrinho e receba as notificações dos vídeos que são constantemente, quase que diariamente aqui disponibilizados para vocês, e você recebe a notificação quando clica no sininho. No vídeo de hoje, eu quero tratar com vocês a respeito de uma parte introdutória, vamos assim dizer, a justificativa do sistema de vinculação a certos pronunciamentos judiciais que foi adotado pelo Código de Processo Civil de 2015. Não foi o Código de 2015 que introduziu no ordenamento jurídico brasileiro essa ideia de vinculação, mas esse cenário ficou ainda mais claro e sedimentado com esse código, com o Código de Processo Civil de 2015. Eu queria tratar, portanto, de aspectos introdutórios para que em outros vídeos nós possamos complementar algumas considerações a respeito de institutos tratados lá no Common Law, como a ideia de integridade, estabilidade, enfim. Mas nós precisamos primeiro vencer nesse vídeo algumas justificativas teóricas para essa ideia de vinculação. E da onde veio, portanto, essa necessidade? Qual é a justificativa teórica, ao meu ver, dessa necessidade de vinculação? Nos vídeos anteriores dessa nossa playlist aqui dos processos nos tribunais, eu procurei demonstrar para vocês que nós saímos de uma perspectiva pela qual o direito estava estritamente fechado, um método de aplicação de modo repetitivo, uma mera reprodução por parte do intérprete, e no qual o direito ele era absolutamente identificado no texto da lei. O direito era igual à lei, não recebia influxos de critérios externos valorativos, não havia uma confrontação do ponto de vista do conteúdo, apenas uma parametrização formal. Enfim, nós superamos essa ideia do positivismo exegético e aí nós vimos fenômenos como o pós-positivismo, fenômeno como o neoconstitucionalismo e fenômeno como a nova hermenêutica, a nova função do intérprete. Bom, com este cenário, senhores, o que é importante perceber é que nós saímos de uma mentalidade do direito onde ele se encontrava estritamente fechado, onde o intérprete iria tão somente reproduzir, era, portanto, uma aplicação lógica do direito, era uma atividade lógica, daí se fala em subsunção, e a gente parte para uma concepção que, do ponto de vista teórico, ok, está certíssimo, que visa superar as arbitrariedades e os abusos cometidos, que foram possíveis ser cometidos por conta daquela concepção já ultrapassada, ok, isso é corretíssimo. Só que isso acaba nos conduzindo a um outro problema, que também é muito grave. E aí um dos papéis da ciência é ir corrigindo esses problemas que vão surgindo. Nós não podemos corrigir um problema e, com base nesse problema, nos contentarmos com um outro problema que surge. Nós devemos ir sempre corrigindo. Então, ao criarmos a solução para um problema do positivismo exegético, do direito totalmente acoplado na lei, ao concebermos aquelas ideias de neoconstitucionalismo, da inserção de valores, direitos fundamentais, da norma constitucional que está acima da lei, aquele duplo critério de conformação, ao pensar no pós-positivismo, texto é diferente de norma, ao pensar na nova função do intérprete, que ele cria a norma e não meramente reproduz a norma que já estaria pronta no texto. Com essa nova lógica do direito, a gente sai de um sistema fechado e podemos chegar a um sistema que fosse totalmente aberto. E também não é saudável um sistema totalmente aberto do ponto de vista normativo.
O que eu quero dizer com um sistema totalmente aberto? É cada intérprete poder chegar a conclusões totalmente e absolutamente distintas, diametralmente opostas, sentidos contrários, com base na análise do mesmo texto normativo. Isso é gravoso, isso é pernicioso e muito danoso a um Estado democrático de direito. Porque um dos principais alicerces do Estado democrático de direito, doutrina mundial afirma isso, é o princípio da segurança jurídica. Segurança jurídica não vem expressamente reconhecida no texto constitucional, mas por diversos institutos ela é sedimentada. Aí o professor Luiz Guilherme Marinoni, com muita propriedade, afirma com base em doutrina alienígena, o professor Gilmar Mendes também afirma, que ela é um substrato implícito ao Estado democrático de direito. Talvez o principal autor estrangeiro que trate disso seja o professor Gustav Hansbrook. Ele sustenta justamente que é um pressuposto lógico do Estado democrático de direito, do Estado de Direito e do Estado democrático de direito, a segurança jurídica. As pessoas concedem ao Estado, o Barroso fala também com muita propriedade, as pessoas concedem parcela da sua liberdade ao Estado quando o Estado gere a vida em sociedade, restringindo a liberdade das pessoas por meio das normas jurídicas. Nós aceitamos isso em troca de segurança. Então você concede em liberdade para receber em segurança. A segurança, no mais amplo sentido, não apenas a segurança patrimonial, não apenas a segurança da integridade física, como a segurança ostensiva que as polícias exercem, mas a segurança jurídica também é imprescindível a um Estado democrático de direito. E a segurança jurídica, ela é abominada quando você não sabe de antemão qual é o conteúdo normativo de um texto. Se a função dos textos normativos, das leis, é disciplinar a vida em sociedade, tudo bem que eles não podem ser totalmente fechados, porque eles devem se adaptar à realidade social. Mas, em compensação, não deve ser admissível que, em um mesmo momento histórico em que estejam situados diversos intérpretes, cada um desses intérpretes possam chegar a interpretações díspares. Então, se nós tivermos 100 mil juízes no Brasil, nós não podemos conceber 100 mil interpretações distintas para cada um dos textos normativos. Isso seria um sistema extremamente aberto dos textos normativos. E é isso que a ideia de vinculação visa a combater. Quando a gente trata de vinculação, e isso aqui é um ponto muito importante a ser tratado, não é que haja um desequilíbrio entre os poderes. Não é que o Poder Judiciário esteja necessariamente legislando. Não é isso. Não há aqui o que, equivocadamente, ao meu ver, se fala de ativismo judicial. Até porque, vejam, foi o próprio legislador quem tratou desse fenômeno. A ideia da vinculação, que eu volto a lhes dizer, está prevista em texto de lei, então não se pode falar em desequilíbrio entre os poderes. A ideia de vinculação é que o judiciário, por meio de certos pronunciamentos judiciais, e aí nós veremos em outros vídeos quais são esses pronunciamentos judiciais, que o judiciário, por meio de certos pronunciamentos judiciais, possa, em um certo momento, a partir da evolução da interpretação, definir qual é a interpretação dos textos normativos. Então nós vamos admitir como saudável a variação da interpretação durante um certo momento, claro, para a construção de qual seja a melhor interpretação. Às vezes o juiz pensa diferente do outro e muitas das vezes a tese que vai ser firmada posteriormente é o meio termo entre aquelas concepções. Claro que as concepções distintas, as teses contrapostas, elas se somam e contribuem uma à outra. Mas essa divergência jurisprudencial, essa divergência de interpretação não pode perdurar para o todo sempre. O que a vinculação nos diz é que a partir de um certo momento, por exemplo,
quando nós temos um órgão de sobreposição, como o STJ e o STF, está no texto da própria Constituição, compete ao STF atribuir a interpretação da Constituição Federal. Por isso que ele é considerado o guardião da Constituição Federal. Artigo 102. Compete ao STJ uniformizar e atribuir a última interpretação da lei federal, da legislação infraconstitucional federal. Então é ele, o STJ, que vai dizer que o artigo X do Código de Processo Civil deve ser interpretado nesse ou naquele sentido. Não faz o menor sentido lógico, uma vez que o STJ atribua qual seja o sentido da interpretação, qual seja a interpretação devida de um certo texto normativo, que mesmo depois desse posicionamento do STJ, que mesmo assim cada juiz possa entender de uma forma diferente. Porque o nosso poder judiciário, ele é estruturado de uma forma piramidal e hierárquica. Ou seja, é piramidal porque na base da pirâmide tem mais órgãos jurisdicionais do que no topo da pirâmide. E é hierárquica porque quem está em cima exerce poder, tem poderes hierárquicos, quem está embaixo. A Constituição concede esses poderes ao STF e ao STJ. Nós veremos que não são apenas o STF e o STJ que têm esse poder de vinculação. Nós analisaremos o 927, mas essencialmente o STF e o STJ tratam dessa função uniformizadora e de vinculação por meio de certos pronunciamentos vinculantes. Então, quais são? Essa é uma ideia introdutória inicial. Quais são, portanto, os fundamentos teóricos, as justificativas que embasam a adoção e que me permitem afirmar, como eu defendi na minha tese de doutorado. Aliás, eu vou tratar também aqui em alguns vídeos da minha tese de doutorado. Eu vou fazer um contraponto entre um vídeo meu e vou gravar a tela também do computador dos capítulos da minha tese de doutorado. Eu penso em fazer um vídeo para cada capítulo da minha tese de doutorado. Acho que vai ficar legal. Quais são, portanto, os fundamentos que me permitem afirmar a constitucionalidade da adoção desse modelo de vinculação? O primeiro deles nós já vimos, que é o principal, segurança jurídica. A segurança jurídica, seja na sua acepção objetiva, a segurança jurídica na acepção objetiva tem a ideia de previsibilidade. Seja a segurança jurídica na sua acepção subjetiva. Segurança jurídica na acepção subjetiva é a ideia de proteção da confiança. Os jurisdicionados devem confiar na posição assumida, seja pelo legislador, seja pelo poder judiciário. Então nós devemos respeitar essa confiança que o jurisdicionado possa ter depositado em alguns pronunciamentos, em alguns posicionamentos do Estado como um todo, seja no executivo, legislativo e propriamente no judiciário. Daí falarmos em modulação dos efeitos, quando a gente for analisar mais detidamente os artigos que tratam, e nós voltaremos a isso. Aqui é um vídeo introdutório de embasamento teórico. Uma segunda justificativa teórica, a fundamentar o sistema de vinculação, é a isonomia. E aí, quanto à isonomia, é muito importante a gente ter em mente que a gente deve já partir do pressuposto, quando a gente fala em isonomia, é isonomia substancial, né? Tratar os iguais de forma igual, os desiguais de maneira desigual. Mas, além disso, nós devemos ter em mente, quando nós falamos em isonomia, em igualdade, nós devemos conceber esta isonomia não apenas uma isonomia perante a lei, mas uma isonomia também perante os pronunciamentos decisórios. Um dos principais fundamentos teóricos da adoção do sistema de vinculação lá no Common Law é justamente a ideia de isonomia. Treat like case alike. Tratar os casos iguais de maneira igual. É isso que fundamenta, desde todo sempre, no Common Law, a adoção do sistema vinculatório, de vinculação aos pronunciamentos pretéritos, aos precedentes. O professor Luiz Guilherme Marinoni, me parece que com muita propriedade, ele divide a análise da isonomia em 3 itens. Ele fala isonomia ao processo. O que significaria isonomia ao processo? Meios iguais
condições iguais, isonômicas, de acesso ao processo, de acesso à justiça. Todos devem ter acesso à justiça de maneira igual, equilibrada. Isso seria isonomia ao processo. Teríamos uma outra isonomia, que seria a isonomia no processo. Está lá no artigo 7º do CPC, paridade de armas, equilíbrio de tratamento das partes no processo. E aí tem mais propriedade falarmos na isonomia substancial, nesses dois primeiros itens, tratar os iguais de forma igual e os desiguais de forma desigual. Então, por exemplo, nós vamos conceder ao hipossuficiente econômico o benefício da justiça gratuita, seja no acesso à justiça, seja no tratamento ao processo. Nós vamos conceder à fazenda pública um prazo diferenciado. Nós vamos conceder ao réu, revel citado por edital, a defesa genérica pelo curador especial. Enfim, nós vamos tratar os iguais de maneira igual e os desiguais de modo desigual. Isonomia substancial, seja no acesso ao processo, seja durante o processo. Então nós temos uma isonomia ao processo, nós temos uma isonomia no processo. Mas nós devemos ter também uma isonomia pelo processo. E o que seria uma isonomia pelo processo? Seria a obtenção de uma condição de igualdade, seria a obtenção de uma igualdade por meio de decisões judiciais. E você só consegue promover a igualdade através de decisões judiciais quando as decisões judiciais respeitam, concedem tratamentos iguais a casos iguais. E para que serve a vinculação? Justamente para esse fenômeno. Tratar igualmente casos iguais. Treat like cases alike. Fundamento do common law. Aqui é importante perceber que será aplicado o pronunciamento vinculatório, será aplicada aquela decisão que foi alcançada por meio de um caso anterior que é idêntico ao seu caso, justamente se o caso anterior for idêntico ao seu caso. É para tratar de forma igual o que é igual. É daí que nós não podemos admitir como crítica que o sistema vinculatório ele engessa o direito, que ele promove injustiças, porque ele vai impedir discussões. Isso não é verdade, pelo menos não é esta a forma adequada de utilização do sistema vinculatório. O common law já de muito tempo não admite um sistema de vinculação absoluta. A Inglaterra, durante um curto período histórico, admitiu realmente um sistema de vinculação absoluta, mas desde 1966 abandonou esse sistema de vinculação absoluta. É dizer, eles tratam lá da possibilidade de overruling e distinguishing. No que consiste o overruling e o distinguishing? A possibilidade de superação do pronunciamento vinculatório e a possibilidade de distinção. Você pode demonstrar que o seu caso não deve receber o mesmo tratamento daquele precedente que se pretende aplicar, daquele pronunciamento vinculatório que se pretende aplicar no seu caso. E aqui uma curiosidade, um apêndice muito importante. O juiz, mesmo quando a aplicação de um pronunciamento vinculatório, não pode se furtar de observar o artigo 10, de observar o contraditório. Então ele vai ter que chamar a parte contrária e falar, chamar as partes, pense em aplicar o pronunciamento X, vinculatório ao caso, para justamente permitir às partes uma tratativa dialética do processo, para que as partes possam argumentar. E a parte interessada vai falar, é para aplicar esse pronunciamento vinculatório mesmo. E dar a oportunidade à outra parte de demonstrar o equívoco eventualmente existente na concepção do juiz. Não, excelência, o meu caso aqui é diferente daquele tratado. E eu quero discutir aqui com o senhor, ou vou discutir em sede recursal, a distinção. Eu quero defender o distinguishing. Então a aplicação dos pronunciamentos vinculatórios não pode se dar nunca de uma forma estática, mas é imprescindível que se dê de uma perspectiva dinâmica. A respeito da isonomia seria basicamente isso. Uma outra garantia fundamental que é possível alcançar por meio desse sistema vinculatório, e essa outra garantia fundamental seria de um ponto mais indireto, principalmente a segurança jurídica e a isonomia. Mas de uma maneira
indireta, nós poderíamos falar também na efetividade do processo. Inegavelmente, quando nós utilizamos o sistema vinculatório a certos pronunciamentos judiciais, nós podemos vir a promover a efetividade. Uma das consequências práticas do sistema vinculatório é o encurtamento procedimental. Nós veremos o artigo 332, julgamento liminar de improcedência, que vai fulminar o processo na fase cognitiva, mesmo antes da citação do réu. Quando que, mesmo antes de citar o réu, o juiz pode proferir um pronunciamento que vai analisar o mérito, a gravidade disso, vai analisar o mérito. As principais hipóteses que estão lá no inciso não são todas, porque o parágrafo trata da prescrição e decadência, mas as principais hipóteses do artigo 332 tratam da vinculação. É quando o autor estiver demandando em face de posicionamento sedimentado dos tribunais. Quando o autor estiver demandando em face de pronunciamento que já tenha vinculação, o juízo originário não precisa nem citar o réu. Ele vai proferir, ele pode vir a proferir uma sentença de improcedência de modo liminar. Julgamento liminar de improcedência, artigo 332. Também, em grau recursal, nós temos o artigo 932. 932, incisos 4º e inciso 5º. Diz lá que o relator pode negar provimento ao recurso ou pode dar provimento ao recurso, a depender se o recurso vai de encontro ao pronunciamento vinculante ou se a decisão recorrida está indo de encontro a um pronunciamento vinculante. Também na remessa necessária, artigo 496, nós veremos que não será caso de se aplicar remessa necessária se a sentença, mesmo que contrária aos interesses da Fazenda Pública, estiver aplicando um pronunciamento vinculatório. Enfim, nós temos toda uma lógica de operacionalidade do sistema, de eficiência e de racionalidade do sistema, que é embasada também, que é decorrência lógica da aplicação de pronunciamento vinculante. E uma outra consequência dessa efetividade que se pode alcançar por meio da técnica da vinculação é, inegavelmente, o aumento na probabilidade de se obter uma autocomposição. Com toda certeza, quando a parte está demandando e ela sabe que em seu desfavor tem um pronunciamento vinculatório, ela sabe que a espada está apertando o seu pescoço, a espada da justiça, e aumenta a chance dela fazer um acordo. Por quê? Porque mais cedo ou mais tarde pode vir uma decisão que vai lhe condenar. Então ela pode ter o interesse em antecipar um acordo para que obtenha, por meio do acordo, onde ela vai ter uma margem maior, para que obtenha, por meio do acordo, uma concessão que lhe seja mais benéfica. Para que, por exemplo, ela possa convencer a outra parte a que ela pague imediatamente uma quantia inferior. Então, inegavelmente, a existência de um pronunciamento vinculatório acaba forçando a parte cujo o seu interesse vai de encontro ao pronunciamento vinculatório, né? A parte que está, vamos dizer, prejudicada pelo pronunciamento vinculatório, ela acaba sendo pressionada a celebrar acordos no processo, porque o ganho de tempo no processo, que é o grande desestimulador da autocomposição de modo geral no processo, porque é vantajoso para as partes o fator tempo do processo no nosso cenário jurídico, ele vai deixar de existir, em tese, pelo menos com o sistema vinculatório. Bom, nós temos duas críticas que se fazem, e eu quero enfrentar aqui também, duas críticas que se fazem a esse sistema de vinculação. A primeira crítica que se faz é do engessamento do direito, e eu já meio que antecipei. É um equívoco falar que por meio do sistema de vinculação nós chegaríamos ao engessamento do direito, porque a vinculação que se defende não é uma vinculação absoluta. Nós admitimos a técnica de overruling e distinguishing. Basta dar uma olhada no artigo 496, parágrafo 1º, inciso 6º. Se eu não me engano, inciso 5º e inciso 6º. Não tenho certeza, mas eu acho que certamente o inciso 6º trata disso. Deixa eu confirmar aqui para os senhores, para não ficar a informação incompleta.
489, parágrafo 1º, inciso 6º. Inciso 6º. Fala lá na parte final de extinção, no caso em julgamento, ou superação do entendimento. Então é equívoco falar em engessamento do direito. Não é apenas esse dispositivo 489 que vai tratar disso, mas ele trata desse fenômeno. E também eu queria falar com os senhores a respeito da liberdade judicial. Uma das críticas que se fazem é que a adoção desse sistema vinculatório, ele fulminaria a liberdade judicial, a liberdade dos juízes. Em primeiro lugar, a liberdade judicial, que é defendida na Constituição, artigo 93 e na LOMAN, não é uma liberdade necessariamente individual do juiz, no sentido das suas concepções subjetiva e pessoal. A liberdade judicial é a liberdade da instituição do judiciário. Então, o poder judiciário deve atuar de forma independente e livre. A independência dos juízes, ela se dá na ideia de proteção dos direitos fundamentais, que é o seu fundamento de legitimação. E, ademais, eles não estão proibidos de interpretar de uma maneira tout-court. Eles não estão proibidos de interpretar para o todo sempre. Eles só estão proibidos de exercer interpretação no que for contrário àquela interpretação que já foi concedida por um órgão do Poder Judiciário que lhe é superior. Aqui é uma ideia, é a compreensão de um sistema como um todo. É a compreensão de que ele faz parte de uma estrutura hierarquizada. Isso não é de respeito à sua liberdade. Ele deve compreender que ele exerce uma função e que ele não tem um rei no umbigo. Que ele não é o Estado apenas. Que ele é um integrante de uma estrutura maior. A estrutura do Poder Judiciário é uma pirâmide hierarquizada. Então, se há um órgão que lhe é superior, e se o próprio ordenamento jurídico concede a esse órgão superior a possibilidade de exarar pronunciamentos vinculatórios em algumas hipóteses, não são em todas as hipóteses, em algumas hipóteses, ele deve respeitar. Até mesmo porque a LOMAN determina vinculação do juiz, a LOMAN, a Lei Orgânica da Magistratura, a vinculação dos juízes ao ordenamento jurídico. E é o próprio ordenamento jurídico que determina justamente esse fenômeno da vinculação, tá certo? É uma ideia de otimização, de racionalidade, de efetividade do sistema como um todo, para se alcançar lá na ponta final, para se alcançar e se promover direitos fundamentais da maior importância, segurança jurídica e isonomia. Eu penso que sem esse sistema de vinculação, na lógica como nós vínhamos experimentando o exercício da função jurisdicional entre nós, a lógica seria um colapso, porque o professor Alexandre Câmara, com muita propriedade, afirmava que a jurisprudência brasileira ela era esquizofrênica. Já houve casos em que, em uma mesma sessão de julgamento, o mesmo relator proferiu votos para o mesmo caso idêntico, na mesma sessão de julgamento. Votos em caso idêntico, em 3 sentidos diferentes. 3 recursos, ele proferiu votos em 3 sentidos diferentes. Quer dizer, isso não faz o menor sentido. A lógica de aplicação do direito, por meio dessa perspectiva pós-positivista, neoconstitucionalista, a nova função do intérprete é muito bonita, mas acabava gerando essa possibilidade de uma ampla liberdade do intérprete, de uma extrema abertura do sistema, daí a necessidade de a gente puxar um pouco para equilibrar a lógica, e agora a gente trata do sistema de vinculação, tá certo? Nos próximos vídeos nós falaremos um pouco mais sobre isso. Fiquem todos com Deus e até a próxima.